Olá, boa tarde. Estamos começando agora mais um Café Literário, promovido pela Editora Moderna, em comemoração aos 50 anos da editora. Hoje eu estou com o Valcir Carrasco. Valcir, é um prazer muito grande estar com você. O prazer é todo meu de estar aqui e de estar na Moderna também. Que bom. De estar com você como quem vai fazer essa conversa, mas também como leitora dos seus livros. Enfim, estou bem contente de estar aqui. Bom, para quem não conhece, o Valcir Carrasco nasceu em 1951 em Bernardino de Campos, São Paulo. É escritor, cronista, dramaturgo e roteirista, com diversos trabalhos premiados. Formou-se na Escola de Comunicação e Artes de São Paulo por muitos anos, trabalhou como jornalista nos maiores veículos de comunicação de São Paulo e, ao mesmo tempo que iniciava sua carreira de escritor na revista Recreio. Desde então, escreveu diversas novelas, peças de teatro e publicou mais de 30 livros infanto-juvenis, tendo recebido por suas obras muitos prêmios ao longo de sua carreira. Seu último livro foi o Prêmio Jabuti, essa adaptação aqui, do Romeu e Julieta, como primeiro lugar na categoria adaptação no ano passado. Bom, para quem está nos assistindo, pode participar comentando no Facebook. Eu estou aqui com um tablet na mão porque vou olhar as perguntas, os comentários. Hoje a gente tem gente também aqui ao vivo, a plateia vai poder mandar perguntas, eu vou receber com um papelzinho aqui e poder acompanhar a nossa conversa e ampliar, que o assunto de hoje é um assunto muito interessante, que o tema é como fazer para adaptar um clássico sem deixar para trás justamente aquilo que faz dele um clássico. Bom, eu preparei aqui algumas perguntas para começar a nossa conversa e queria começar citando Ítalo Calvino, com o livro dele Por que Ler os Clássicos, que, segundo ele, um clássico é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para dizer. Atravessando o tempo, se mantendo presente na memória coletiva, essas histórias são tão conhecidas que muitas vezes é possível saber delas mesmo sem ter lido. Alguns julgam que as crianças devem começar a ler os clássicos desde cedo, e os originais. Outros defendem as adaptações como uma primeira introdução a essas histórias. Qual é a melhor escolha? Como acessar esse precioso tesouro que guarda algumas das narrativas mais fascinantes que a humanidade já criou? Para conversar com essas e outras questões, a gente está aqui com o Valcir Carrasco. E eu queria começar a perguntar para você, qual é a sua definição de clássico? Olha, eu gosto dessa do Ítalo Calvino. Eu acho que o clássico é uma história eterna. É uma história que se mantém e que, de alguma maneira, ela pertence ao imaginário coletivo, ela pertence ao imaginário de nossa civilização. O Ítalo Calvino diz que eles têm uma influência particular na nossa memória, que são histórias que, enfim, como você colocou, pertencem a uma cultura coletiva. É uma coisa, na verdade, a nossa cultura inicialmente é construída através dos mitos. E os clássicos, eles conseguem se incorporar nesse imaginário, que é imaginário que fica no lugar dos mitos. Quer dizer, por exemplo, a gente tem os grandes mitos, os mitos do herói, tudo isso, mas o Romeu e Julieta é um mito, porque pertence, ele entra no acervo cultural não só como literatura, mas como história mítica. Toda vez que qualquer pessoa que nunca tenha lido Romeu e Julieta, de repente fala, mas é um amor como o de Romeu e Julieta, mesmo sem saber exatamente o que é o amor trágico, Sim. E Valcir, nas suas obras, você sempre usa referências dos clássicos. Eu até tenho uma experiência bem particular com isso. Eu trabalhei muitos anos num projeto de formação de leitores e quando a gente falava sobre clássicos, sempre tinha alguma obra circulando sua, seja como uma novela na teledramaturgia, ou mesmo alguma obra adaptação tua, mas citando a dramaturgia, que a gente dizia assim, eu vou ler para vocês uma história, então a gente pegava a história e lia, e dizia, vocês estão assistindo alguma coisa que traz referência a algum personagem? Nossa, então é daí que vem essa história, tal, etc. De onde vem esse seu amor pelos clássicos? Porque eles estão na sua vida... Vem da minha formação, porque eu sempre li os clássicos. Eu sempre li bastante, e, na verdade, no caso de eu usar em outros veículos, quando eu comecei em televisão, se algum diretor de televisão queria demitir um autor ou queria desprestigiar um autor, ele falava assim,
Aí você quer fazer Shakespeare na televisão. Aí eu fui e fiz o Cravo e a Rosa. E foi o maior sucesso e nunca mais ninguém falou isso. Entendeu? Quer dizer, eu fiz o Cravo e a Rosa, tem até os nomes dos personagens, são os mesmos, né? E aí acabou esse mito, que tinha, o cara é tão intelectual que quer fazer um Shakespeare. Sim. Eu sempre faço referência aos clássicos, sim, porque eles são a base realmente do nosso acervo cultural e imaginário. E na sua família é uma família de tradição de contar essas histórias? Ou Não, de... minha família não é uma família de leitores. Ao contrário, meus avós eram imigrantes, vieram da Espanha como imigrantes. Meu pai era ferroviário, então a gente não tinha nem o hábito de contar histórias, não. E como é que você chegou aí nesse mundo da palavra escrita? Aos 11 anos eu comecei a ler Monteiro Lobato emprestando de uma amiga minha. E aí eu me apaixonei pela leitura e comecei a ler. E pedir livro de presente, esse tipo de coisa. Olha que bacana. E até digo, né? Mas vocês que estão na área sabem, eu sou fruto da leitura. Se a minha vida é o que é porque eu sou uma pessoa que leu muito. Sim. E segundo Ana Maria Machado, de certa maneira o que você respondeu agora talvez seja uma resposta já para essa pergunta, mas eu queria que talvez você colocasse um pouco mais sua opinião. Porque segundo Ana Maria Machado, os clássicos são os livros que conseguem estar sempre eternos e novos. Ela tem até um livro, Por que Ler os Clássicos Universais Desde Cedo, em que um capítulo chama Eternos e Sempre Novos. Mas que ela diz que esses livros, ao serem lidos no começo da vida, eles têm um prazer especial. Na sua opinião, existe uma idade certa em que a criança deveria ser apresentada aos clássicos? Não. Eu acho que eu li os clássicos muito cedo. Então, eu acho que é o momento da pessoa. Tem pessoas que só vão gostar dos clássicos mais tarde. Eu li os clássicos e reli mais tarde. Então, varia muito. Sim. Mas eu, por exemplo, que escrevo em vários veículos, de repente, eu lembro de um clássico e esse clássico vira uma novela, como foi O Outro Lado do Paraíso, que era o Conde de Monte Cristo. Só que com uma mulher no lugar do homem. Sim. E acho que para o leitor, e aí estou me colocando aqui no lugar de leitora, quando acontece isso que você faz com o clássico, porque você faz isso na teledramaturgia, mas isso às vezes aparece num balé, né? Às vezes isso aparece numa peça de teatro, às vezes é uma obra de arte que faz uma referência também a um clássico. E aí quando você lê o clássico, então, por exemplo, para quem conhece a história do Conde de Monte Cristo, assistir a novela e conseguir fazer essa relação, é assim, olha, né? Deixa eu ver como ele vai resolver isso que assim que no livro é dessa forma. Então tem um gosto a mais. E para quem não leu, depois quando lê diz, olha só, né? Então essa novela tem uma inspiração aí. Mas é impressionante a força do clássico, porque veja bem, a novela, nesse caso específico, ela estava dando 30 de audiência, que era um número bom, mas não era um número fantástico, né? E no momento em que ela foi para o hospício, aí a cena clássica do livro, Conde de Monte Cristo, ele é jogado no caixão no mar, consegue salvar e encontrar riqueza que um companheiro, no caso de prisão, eu pus hospício, disse que está em determinado lugar. Quando ela foi jogada no mar, no caixão, a novela saltou para 39. E nunca mais saiu dos 40. Quer dizer, a força do clássico, Sim. porque o grande público brasileiro não leu o Conde de Monte Cristo. Sim. É mesmo a força do livro. Né? A força desse tipo de narrativa, né? Desse tipo de narrativa, porque é tão forte que aquela senhora do interior do Nordeste, semi-alfabetizada, que via a novela, ela se deixou tocar pela força que está lá no livro desde que ele foi escrito, quantos anos faz. Sim. E é interessante quando você coloca que não tem uma idade certa, que depende do momento do leitor, né? Porque eu conheço já histórias de crianças que leram o Dom Quixote original muito cedo, porque alguém contou a história e ficou curioso para saber como é que era o texto original, e até para se desafiar a ler esse livro, né? Porque o Dom Quixote é um catatauzão, né? E olhar, eu sou capaz de ler esse livro agora sozinho, como tem adultos que vão se encontrar com o clássico muito tempo depois. Ou, pensando até na minha própria história, eu li Dom Casmurro muito cedo na escola para fazer, enfim,
provas, etc., com 14 anos, e depois reler Dom Casmurro com 30 e tantos, com a edição, a minha edição lá, com as minhas anotações, com as palavras que eu não entendia, foi um reencontro, assim, foi uma surpresa perceber que aquele livro tinha, enfim, a leitora do livro não era mais a mesma, o livro também não era, né? Mas na verdade eu sou totalmente a favor das adaptações, tanto que eu as faço, né? Eu acho que existem várias questões aí ligadas à adaptação. Por exemplo, eu tendo a achar, você pode achar que sou louco, hein? Vocês todos podem achar que sou louco, mas que nós, seres humanos, perdemos uma capacidade. A pessoa antiga, ela era capaz de ler uma descrição de 40 páginas da catedral, ou do rio Paquequé, lá no... E nessa descrição, ela visualizar aquilo através das palavras, aquele lugar através das palavras. Com a internet, com fotografia, com filme, a pessoa pula essas páginas. Por quê? Porque em vez de falar, à direita havia um altar com uma santa vestida de azul, andando 2 passos, a pessoa já olha uma foto. Mesmo que o livro não seja interativo, ela é interativa. Ela vai no Google ou procure e acha e olha a foto. E eu acho que a gente perdeu um pouco essa capacidade de visualizar através de uma descrição, simplesmente porque ela não é mais necessária. É a lei do aquilo que não é necessário a gente vai dispensando. Não é mais necessário você ter uma descrição detalhada. E aí, muitas vezes, um clássico, ele é muito árduo. Você tem 1000 páginas, mais de 1000, e muitas vezes parte grande daquelas páginas é de descrições, é de detalhes que a pessoa meio que não se prende. Tem até coisas muito interessantes. Victor Hugo, Nos Miseráveis, que eu adaptei também, está aqui. O Victor Hugo, no original, ele dedica um grande espaço para falar a favor da gíria. Porque ele estava modernizando o francês. E quando eu fui adaptar, eu peguei também todas as adaptações, todas as traduções já existentes no Brasil. Que às vezes tem lá uma palavra, uma situação que você precisa consultar vários lugares para ver exatamente qual é a definição. E eu vi alguns autores que tentaram fazer isso e estava assim, oi, almofadinha, uma gíria de 40, 50 anos atrás. Sim. E que se eu fosse adaptar na gíria de hoje, seria, e aí galera, vamos não sei aonde. Quer dizer, também as pessoas dos Miseráveis não falariam, e aí galera, né? Aquilo era o momento dele, da época dele, uma defesa de tese dele, que ele colocou no meio do livro. E aí o que eu fiz? Isso aí, por exemplo, eu tirei, eu deixei para quem lê o original entrar nessa discussão. Por exemplo, isso. Sim. E aí, pensando até quando a gente começou a pensar nessa conversa, que era sobre como você transformar, fazer de um clássico, né, adaptar um clássico, sem deixar de fazer dele o que justamente o torna um clássico. Existe muita polêmica em relação a essa questão da adaptação, até porque você citou o exemplo agora, né, da coisa da gíria, mas tem muito adaptador que também suprime coisas, enfim. Um livro, por exemplo, como Os Miseráveis, que vira um livro de 12 páginas. E como é que você conta uma história? Aí, calma, E aí né? não é uma adaptação, é uma mutilação do livro, né? Não tem um trabalho de pesquisa. Nos Miseráveis, por exemplo, aliás, em todos, mas Os Miseráveis eu lembro bem, Romeu e Julieta eu lembro bem, existem cenas que eu fiz tal qual o livro. Mas tal qual o original. Para manter a integridade do autor em algum momento, a pessoa ter aquele contato exatamente com a mensagem, com a alma do autor. Por exemplo, uma cena importantíssima nos Miseráveis é quando ele ganha os candelabros do abade. E aquela cena eu mantive exatamente como o original.
Você pode pegar o original e comparar a mesma cena. Por quê? Porque há momentos em que você não pode mudar, porque eles são importantes para dar... são chaves. Eles dão a trajetória, né, do autor, que o autor pretende para os seus personagens. E há momentos, sim, que você pode diminuir, até amenizar. Eu te dou um exemplo em que eu amenizei e vou te dar um outro exemplo. Posso dar dois exemplos? Claro, pode. O primeiro exemplo são os dois da Dama das Camélias. A Dama das Camélias, no original, o começo é terrível, porque ele chega, ela morreu faz 3 meses, ele vai lá, manda tirar o cadáver está esverdeado, ele beija o cadáver, não sei o quê. Eu dei uma super amenizada nisso. Por quê? Para o público. Eu acho que a molecada de 12 anos era capaz até de achar engraçado. Mas quer dizer, o que ele quer dar é que o amor transcende a morte, né? Mas eu dei uma amenizada para o livro não perder o encanto dessa paixão. Mas há questões mais sérias, que eu vou também aconselhar a Dama das Camélias. A Dama das Camélias, como vocês sabem, ela é tuberculosa, né? E ela tinha uma cena em que ela ia no toalete, preste atenção na palavra, no toalete, sentava num canapé, que é tipo um sofazinho lá, ele ia e se declarava para ela, uma cena de amor incrível, e depois saía e ela escarrava sangue na bacia. Só que toalete para nós é o quê? Vocês imaginam que ela vai num toalete, senta na privada e ele vai, se agacha e decide... Acabou o romantismo. Acabou o romantismo. E aí eu saí procurar que lugar seria esse, né? Que lugar seria esse que ela estaria de fato? Sim. Aí eu fiz o estudo da arquitetura dos prédios daquela época e provavelmente a Dama das Camélias real morava, que ela existiu, ela morava num prédio onde os apartamentos não tinham banheiro. Devia ter um quarto, uma casinha nos fundos para jogar as coisas, mas ela provavelmente tinha, sim, um quarto de vestir com um pinico embaixo do tal canapé. Mas ela não tinha em casa um banheiro. Olha pela arquitetura. Eu fui fazer o estudo da arquitetura. Aí eu tive, sim, que dar uma adaptada até para o leitor de hoje entender. Eu botei quarto de vestir, que não podia ser closet também. Não era um closet, era um quarto de vestir. Seria o lugar que ela tinha as roupas dela, onde ela tinha os momentos de intimidade dela. Mas é complicado, às vezes, você fazer a adaptação. Sim. Porque você tem que rever como seria aquele lugar. Mas é um trabalho muito bonito. Você contando agora pra gente, por exemplo, mesmo no Conde de Monte Cristo, de ter feito essa pesquisa da defesa do Victor Hugo em relação à questão da gíria, né? Que ele estava reescrevendo o francês ou querendo transformar... Aceitar o francês vulgar. Vulgar, né? E aí agora, por exemplo, contando da Dama das Camélias, esse trabalho também para você é um trabalho de pesquisa, enfim... Às vezes enlouquecedor. No caso do Júlio Verne, por exemplo, no Viagem ao Centro da Terra, o Júlio Verne tem duas coisas. O Viagem ao Centro da Terra, ele fala de muitos peixes, animais marinhos, que não se localiza. O que acontece? O que acontece é que a maior parte das traduções, a portuguesa, e você não tem ideia do que é aquilo. Para você ter uma ideia, no Dom Quixote, tem uma máquina tal lá, que é uma máquina que eles vão passando, ouvem o barulho da máquina, e a máquina fica embaixo do rio, e é uma máquina, pelo que eu entendi, que eles passavam o algodão cru para amaciar. Não existe mais essa máquina. Sim. Todas as traduções que eu vi, inclusive as completas, simplesmente pegavam o nome daquela máquina e a portuguesavam. Eu preferi explicar o que era. A máquina que fazia isso... Mas é uma máquina daquela época, né? No Volta ao Mundo de 80 Dias, a geografia da época era outra. Então, o que foi importante na nossa edição, que a Maristela inclusive participou, foi explicar que a geografia era outra. E que naquela época a geografia era assim.
né? Quer dizer, tinha reinos que pertenciam à Inglaterra, não pertencem mais, né? E essa volta que ele faz ao mundo, os lugares que ele passa existem, mas eles hoje não se sabe que, por exemplo, parte da Índia, a Índia pertencia à Inglaterra. Sim, né? hoje não mais. Hoje não mais. Então, é muita coisa que é... Valcir, tem bastante gente participando aqui pelo Face, enfim, colocando, elogiando o seu trabalho, elogiando a iniciativa do café, falando das novelas, assim, que adoram as suas novelas, que adoram a coisa que você faz em relação aos clássicos no seu trabalho também na televisão. E aí eu queria aproveitar em relação a isso que você colocou agora das adaptações e desse trabalho que você faz de pesquisa dos clássicos, né? E aqui a gente está com uma mesinha com vários aqui que foram editados pela Moderna, para que você falasse também um pouco em relação aos contos de fada, porque você também tem uma coleção aqui com as adaptações do Grimm, Andersen, Perrault, etc., né? E que você também faz a sua, enfim, conta a história. Em algumas delas você também faz isso que você disse, que que você colocou de dar uma suavizada ou até de tentar, mas na maior parte, eu vou dizer dos que eu conheço, porque eu li as suas do Grimm, do Andersen, do Perrault, você tenta se manter fiel ao original. Porque, na verdade, os contos de fada é muito engraçado, porque se hoje eu escrevesse um conto com a violência dos contos de fada, eu seria provavelmente crucificado pelo autor, né? Os professores iam falar, os pais iam reclamar. Mas, através dos contos de fada, as crianças, muitas vezes, elas resolvem a violência que elas têm interna, né? Elas fazem com essa violência, elas resolvem, elas veem aquilo, vivem aquela história e no imaginário elas resolvem a violência que elas têm dentro dela, né? Sim. E que não é para ficar guardada, é para ser resolvida. E a criança tem dentro de si violências, tem dentro de si problemas que às vezes o conto de fadas resolve de uma forma inconsciente. Como o João e Maria, por exemplo, que eles botam a bruxa dentro do forno, né? Quer dizer, mas quantas vezes, não só as crianças, como vocês todos quiseram botar alguém no forno? Então é melhor ler João e Maria, do que botar alguém no forno. Então, você vive essa violência, passa e supera. Sim. Então, o conto de fadas, então eu quis manter sim essa originalidade dos contos, porque eles são fortes, né? Eles são fortes no seu simbolismo. Sim. E acho que é talvez essa força que mantém eles vivos por tanto tempo, né? Eu acho, porque eles são mitos, eles realmente são míticos, né? Alguns hoje teriam que ser muito discutidos, que eu acho Cinderela, por exemplo, é o conto da mulher que casa e acabou, né? E hoje a mulher não é mais assim. Pelo contrário, a mulher casa e vai labutar, né? Mas o sonho de Cinderela ainda persiste. Então é um sonho para ser discutido em sala de aula. Sim. Sim. Né? Mas é isso, a vida dela foi resolvida com o príncipe, quer dizer, né? E mesmo pensando no João e Maria, né? Recentemente eu li um trabalho de uma pessoa que, enfim, está discutindo a questão da censura nos livros para crianças. E aí ela cita o caso de um pai que escreveu uma carta falando de uma adaptação de João e Maria, que ele ficou chocado, porque era uma adaptação de uma autora muito renomada. E como assim as crianças jogavam a bruxa no fogo? Como as crianças eram abandonadas na floresta? E aí a pessoa da editora respondeu, olha, enfim, a história original é assim. Não, eu sei que a original é assim, mas eu achei que pelo menos agora vocês iam deixar isso mais suave, né? E por outro lado, recentemente a Suzana Ventura fez uma conversa com a gente, né, sobre, não aqui na Moderna, na empresa que eu tenho na Taba, falando sobre clássicos. Ela falou que João e Maria pode ser visto como uma história sobre abandono, pode ser visto como uma história de superação dessas crianças, porque elas atravessam, né, várias questões sozinhas como crianças, mas também de amor entre irmãos, porque assim os dois ali, em toda a dificuldade e enfrentamento, eles conseguem superar aquilo, né? Exatamente. Existem várias portas de entradas para você entender essa história. Existem várias maneiras. E de superar o perigo, isso eu acho muito forte. É muito interessante, porque um tema que está na moda, né, que é o abuso infantil, o Chapeuzinho Vermelho é também uma história que pode ser vista sob o ponto de vista do abuso infantil. E talvez até em sala de aula seja uma forma
de fazer as crianças se expressarem. Sim. Porque eu estou falando sobre isso, porque depois que eu escrevi isso na novela, eu não vou em lugar nenhum que não tenha uma mulher que de repente diga, eu fui abusada. Na mesa do jantar, quer dizer, é tanta que eu falo, meu Deus, eu acho que não é que é regra, mas é muito mais do que eu pensava. Sim. Então, que de repente o poder falar que existe um lobo na vida delas é bom. Sim, né? Né? Aliás, pensando nisso que você falou do lobo, uma vez uma leitura com crianças da Chapeuzinho Vermelho, e aí uma criança disse assim, por que ela conversou com o lobo na floresta? Porque ela, numa das versões do Perrault, ela conversa com o lobo, né? O lobo, ele se encontra no meio da floresta. Por que ela conversou com o lobo? Eu não ia conversar, eu teria medo. Aí uma criança disse assim, mas pode ser que esse fosse um lobo conhecido. Daí essa resposta, eu falei, nossa, é verdade, né? Opa, como assim, né? Aí tem coisa. Aí tem coisa, né? Então pode ser, muitas vezes o lobo é alguém conhecido, porque ela não pararia para conversar na floresta com um animal tão ameaçador, né? Sem nunca tê-lo visto. A gente tem uma pergunta aqui da plateia do Júnior, ele escreveu assim, qual é você? Aqui a gente está com uma, enfim, tem alguns dos clássicos que você adaptou que estão aqui na mesinha, né? Esses que eu citei agora dos contos de fada não estão aqui. Mas qual é o clássico que você tem vontade de adaptar e ainda não aconteceu de você fazer esse trabalho? Não, eu tenho a vontade de adaptar mais tarde com o de Monte Cristo, porque eu fiz a novela baseada nele e não está aqui na mesinha porque eu não adaptei ainda. Sim. É um dos clássicos que eu também tenho vontade de adaptar. E foi interessante, você citou essa cena da novela, mas foi interessante como ele mobilizou, né? A história também ela enfim, é uma história muito, né, cheia de reviravoltas, isso, né? Isso. Parece uma novela no sentido do que a gente tem hoje como cultura de novela, né? Novela, ela né? Originalmente era. Porque a vingança não por armas, mas através da vida das pessoas, dos problemas que as famílias têm. Sim, é verdade. E aí tem uma outra pergunta aqui que eu queria te fazer, que é a seguinte. Enfim, muitos condenam que esses textos como você fez a adaptação, né? Eu acho que o jovem leitor não devia ler esses textos, ele só deveria ler o original. Você já colocou aqui a sua visão. Você acha que qualquer clássico é possível de ser adaptado para qualquer tipo de público? Eu acho que sim. Acho que qualquer clássico pode ser adaptado e deve até. E eu acho, sabe o que eu acho? Que tem muita regra. Mas isso não é bom. O importante é que a criança leia. Se ela gostar de ler uma adaptação, ótimo. Sinceramente, eu acho que é muito difícil a criança pegar hoje, na escola, um livro de 1050 páginas e ler. E mais difícil ainda é a professora, a educadora, fazer com que eles leiam. Né? Agora, se o livro tem 100, é uma introdução, ele pode gostar muito da história e dizer, depois eu quero ler a história inteira, a história tal como é, mas isso daí talvez 10 anos depois. Sim. Quer dizer, é um trabalho difícil mesmo, você mexer com as crianças e fazer com que elas peguem, porque até assusta o tamanho, Sim. né? No momento em que a sociedade tem tantas coisas rápidas para serem lidas, né? O tempo inteiro é rápido. E também eu me pergunto, porque eu já vi cair em vestibular faz algum tempo, para que uma criança tem que saber que o nome do rio do Guarani é Paquequera? Quer dizer, por que ela tem que guardar essa informação e passar no vestibular, responder uma pergunta disso para o resto da vida? Sim. O que vale nessa história e que é importante é que o José de Alencar estava falando da união entre o branco e o índio. Do caldeirão racial do Brasil. E dessa possibilidade de classes sociais, enfim, de tudo, né? Agora, o nome do rio, quer dizer, fazer decorar um livro, é claro, até eu acho que as pessoas às vezes têm muito horror à leitura, como muitas têm a matemática, por causa dessas forçações de barra. Eu também acho. E acho, inclusive, quando a gente pensa na adaptação, pensando na minha história como leitora, eu não li nem a Ilíada, nem a Odisseia original. Mas eu tive o privilégio de estudar numa escola que tinha uma biblioteca que tinha vários livros e uma bibliotecária incrível. Eu sempre falo isso, eu gosto de citar porque eu acho que esse lugar do formato da biblioteca é fundamental e no nosso país ainda é uma questão que a gente está um pouco longe disso, né? Desse espaço onde você possa escolher o livro e levar. E eu li umas adaptações de mitologia grega
E para mim foi uma descoberta, porque eu tinha sido uma leitora criança de gibis de super-herói, assim, eu fui fã de todos os heróis, eu ainda sou hoje de quadrinho, não mais de herói, mas dos quadrinhos, mas na época de herói. E quando eu comecei a ler a mitologia, eu falei, opa, peraí, né? Tem muita coisa naquelas histórias que eu lia quando era criança que estão aqui. Exatamente. E descobrir a origem, né? A origem eu vou colocar entre aspas, porque a origem mesmo a gente não sabe, né? Mas assim, as primeiras histórias escritas disso, foi uma alegria perceber que os heróis que eu lia nos quadrinhos, muitos deles eram inspirados em mitologia celta, grega, enfim. Não, teve até esse filme recente sobre a Mulher Maravilha, que é totalmente mitológico. Sim. Eles usam tudo da mitologia. Então, você dando a oportunidade de fazer essa ligação, agora eu vou dizer, a Odisseia original é muito difícil. Sim. É um livro difícil mesmo de ler, né? Quer dizer, e tem um lugar que eu acho que a leitura tem que cair, e que é o mais importante, é que o aluno, a criança, o adolescente, eles têm que perceber que ler é um ato de prazer. Enquanto for uma obrigação apenas, vai ser muito difícil formar leitor. Você forma leitor quando ele gosta de ler. Senão ele vai ler aqueles que ele tem que ler e depois ele sai correndo para nunca mais ler na vida. Sim. Então, se você às vezes facilita, às vezes ajuda, às vezes faz uma ponte, você falou da mitologia, pegar os mitos ligados e assistir ao mesmo tempo a Mulher Maravilha pode ser um ótimo. Sim. Porque a criança vai fazer ligação entre aqueles mitos que ela está estudando, o filme que ela está gostando, e aí ela vai perceber que tem muita coisa para ela descobrir. Sim. E aí vai perceber uma coisa que eu acho que é curioso nesse tipo de história no clássico, que eles são como uma espécie de tecido, de trama, né? Que está por trás de tantas histórias que a gente já ouviu, conhece, conta, e aí quando você vai descobrindo, né, o que eu disse para você que a origem, onde começa esse fio, a gente não sabe, né? Mas quando você vai se aproximando de, olha, sim, das relações... O Shakespeare mesmo, o Romeu e Julieta, ele pegou de um romance da época, que era Os Amantes de Verona, se não me engano. Mas ele transformou numa obra genial. De onde veio, a gente não sabe. Mas histórias à La Romeu e Julieta, eu acho que é uma atrás da outra. Sim. O cinema não para de fazer Romeu e Julieta. Né? É muito parecido, apenas um pouco diferente aqui e um pouco diferente ali. Sim. E aí, pensando também numa outra questão que a Ana Maria Machado diz que uma das possíveis origens para a palavra clássico, etimologicamente, seria uma derivação de classos, que é um tipo de embarcação para longas viagens. A outra seria uma derivação de classe, que tem a ver com classe, com escola. E tem uma discussão grande, assim, quem define o que são os clássicos, e o público em geral, muitas vezes pensa que o clássico é para quem está num patamar, assim, e algumas pessoas, inclusive, citam, você já leu fulano, já leu tal história, se você não leu, você pertence a uma casta inferior de leitores, né? Então, quem define o que é um clássico? Você deu a sua definição de clássico, mas os clássicos, na sua visão, eles estão acessíveis a qualquer pessoa? Por exemplo, esse teu trabalho de adaptação é uma forma de também tornar essas histórias mais acessíveis? Olha, eu acho que sim, porque, na verdade, eu estava, no caso dos Miseráveis, que é um dos mais lidos, eu vejo, assim, muita criança que passa a adorar Os Miseráveis, a gostar. Mas também, já me aconteceu de saber da editora doar para presidiários que escrevem pedindo. Por quê? Porque ele conta a história de um presidiário que sai da cadeia. Sim. Né? No caso das galés. Então, os presidiários gostavam de ler Os Miseráveis para se identificarem numa perspectiva de esperança, de superação. Quer dizer, você encontra pessoas de vários lugares que vão descobrir alguma coisa naquele livro. Eu vejo que o clássico tem isso, ele consegue ser que nem um diamante com muitas facetas. Ele às vezes diz para você uma coisa e para outra pessoa diz outra completamente diferente. Sim. E você se envolve e vê.
E o grande clássico brasileiro, que é Dom Casmurro, ninguém até hoje sabe se Capitu traiu ou não traiu. Né? Isso, eu já vi brigas entre intelectuais por causa disso. É verdade que ninguém tem certeza. Sim. E você trouxe essa coisa das diferentes visões. Eu tive o privilégio de participar de fora, ouvindo uma conversa de jovens sobre alguns clássicos. Então, eles se encontram, leem um clássico, e aí eles chamam a estratégia de tertúlia dialógica. É uma estratégia que acontece bastante na Espanha e tem algumas escolas públicas daqui que fazem. E aí eles podem falar, cada um falar o que achou do clássico. E foi muito curioso, porque eles estavam lendo Romeu e Julieta, né, lendo uma adaptação. E vários deles viam coisas, enquanto alguns falavam em relação a essa coisa, é que a gente às vezes gosta de alguém, não é bem de uma família rival, mas às vezes é uma pessoa que é de outra turma, ou que tem um comportamento muito diferente do nosso, ou a família não quer porque é mais velho, enfim. Ou a família não gosta. Não gosta. Né? Tinha isso, e tinha jovem que falava da temática em si, e tinha alguns deles que falavam, olha, eu acho lindo essa... E aí lia os trechos da declaração, da cena do balcão, acho essa cena linda, o que ele diz para ela é muito romântico, etc. Então, esses diferentes olhares, alguns iam pelo enredo, pela temática, outros iam pela linguagem, dizendo, olha, isso aqui é muito bonito, a forma como está sendo dito, etc. Essas diferentes entradas que você citou do Diamante. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa até percebe, numa boa adaptação, a beleza do texto quando você mantém Sim. realmente algumas cenas tais quais. Sim. Né? E aí, e acho que também essas histórias, como você já trouxe aqui, como elas tratam das grandes questões humanas... Eu vou dizer para você, no caso Romeu e Julieta, a verdade é que na peça, no texto da peça, que eu tirei mesmo foi uma única frase. Porque a Ama é um personagem de comédia. Embora a história seja uma tragédia, tem a Ama da Julieta, que é um personagem de comédia que é muito engraçado. E aí havia, sim, uma insinuação sexual muito vulgar da parte da Ama. Sim. Sobre a lua de mel. E aí eu cortei porque eu achei que em classe, como o livro eu sabia que ia ser adotado, em classe ele poderia ser um fator de rejeição do livro mesmo, né? Mas que eu cortei mesmo uma frase. Olha só. Mas é uma adaptação, porque eu cortei essa frase. Tem a Camila Chiara escreveu assim, Valcir, alguns alunos meus estão mandando beijos. Eles leram algumas obras suas e gostam muito. Branca de Neve e a Rosa Vermelha, Anjo de Quatro Patas, Cadê o Super-Herói, entre outros. São alunos do 5º ano C, da UME, Mário Alcântara de Santos, São Paulo. Abraços. Né? Eu mando um abraço também, né? E aí a Rebeca perguntou assim, qual é a maior dificuldade sua em fazer uma adaptação? Assim, qual é o seu... Quando você se depara com um texto para adaptar, qual é a maior dificuldade? Olha, uma adaptação implica em decisões. Né? Então, por exemplo, quando eu estava adaptando Sonho de uma Noite de Verão, do Shakespeare, eu me deparei em certo momento com uma flor que eu não sabia o que era. Aí eu fui lá e pesquisei. Era uma flor típica da charneca inglesa, que a gente não conhece aqui, não tem aqui. Aí eu pensei, como que eu vou traduzir? Pensei, vou pôr o nome e vou pôr uma nota de rodapé. No fim eu falei, mas isso é uma adaptação cujo objetivo é inclusive que seja feita em classe a peça. Que as crianças montem o sonho em classe. Então, de repente, eu falei, eu vou traduzir para o flor. Eu simplifiquei. É uma flor. Ele lhe deu uma flor, ele não lhe deu uma margarida, meus odds, etc. Por quê? Porque aí eu dei uma facilitada no entendimento. Então, a adaptação implica sempre em escolhas. Não de destino de personagens, você não pode fazer. Mas você faz certas mudanças, às vezes pequenas. No caso, gente, eu não vou lembrar exatamente agora, no original de Romeu e Julieta, do Shakespeare, ela tem 11 ou 12 anos. E o pai fala algo do tipo assim, Julieta já fez 11 anos, está na idade de casar. E aí, isso eu também eliminei. Por quê? Porque a nossa sociedade não vê uma menina de 11 anos como alguém que está na idade de casar. E nem aquela menina que estiver lendo de 11 anos, ela vai levar um susto se ela descobrir que está na idade de casar. Porque, na verdade, Romeu e Julieta são muito jovens, eles são adolescentes. Sim. Né?
Eu acho que é 11, mas pode ser que seja 12, que agora minha memória... Mas, enfim, Muito eu jovem. achei melhor deixar no genérico. Julieta já está na idade de casar, mas eu não falei que Sim. ela tinha 11 anos. Então são essas escolhas em todo São momento. escolhas, Aham. são escolhas que são da sociedade de hoje. Talvez, se eu tivesse na sociedade da minha avó, quando as meninas casavam aos 12 anos, eu tivesse deixado, Sim. porque seria normal, né? Aham. Mas hoje as meninas, acho que nenhum pai acha que a filha de 11 anos está na idade de casar e arruma um noivo para ela, né? Sim. Então, Agora tem uma pergunta aqui que tem relação, vai fazer uma relação com a teledramaturgia, que é assim. O que você acha da adaptação das obras, é uma pergunta da plateia, da Jane Austen para a novela das 18 horas na TV Globo, que tem uma novela recente que fez uma eu adaptação. não posso falar sobre um trabalho que não é meu. Eu nem, depois que acabou a minha novela, eu nem tenho assistido, eu dei um tempo até de ver televisão, então não posso Eu falar. imagino que para quem escreve desse é bem difícil, né? Porque é um É. trabalho grande. Exatamente. Sim. E acho que tem uma outra pergunta que eu queria colocar, que você já trouxe, de certa maneira, alguma coisa aqui, que os clássicos, eles são uma espécie de tesoura, de uma herança da humanidade, né? Porque, enfim, são histórias que são ancestrais. Não acessar essas histórias, não conhecer essas histórias é uma falta, né? Se você não, enfim, não acessar esse baú. Como é que a escola e as famílias poderiam contribuir para que as crianças e os jovens exerçam o seu direito a esse patrimônio? Bem, eu acho que, antes de mais nada, oferecendo às crianças a leitura dos clássicos, aos pré-adolescentes, ou adotando, ou enfim. E também deixando uma certa liberdade de gostar ou não. Porque o que é muito difícil é quando você pega um livro que você tem que gostar dele, queira ou não queira. Né? Então, aí, às vezes, você fala, meu Deus, eu não gostei do livro e a professora disse que eu tinha que gostar. Não, dá liberdade de não gostar, de eventualmente achar chato. Né? Eu vejo, por exemplo, que os livros do Júlio Verne, em geral, gostam muito, porque eles são aventurescos. Né? Eles são aventurescos. Então, tem a ver com a idade, com o momento, né? E a outra coisa que eu acho que a escola deveria fazer é que a professora, a educadora, tem que exercer a generosidade. Por quê? Porque ela pode e deve indicar um livro do qual talvez ela não goste tanto. Por quê? Porque não é o gosto dela que está em questão. O que está em questão é a criança gostar, ou o adolescente gostar ou não de ler ou trabalhar naquele livro. Os que são peças de teatro, inclusive, mantêm o texto da peça de teatro para poder ser montada. E uma coisa que eu sempre fiz questão de fazer, como eu sempre pensei que o livro ia ser adotado, eu fiz de maneira que fosse montado na sala de aula. É uma praça, é sempre... O Shakespeare também fazia assim, não é que eu inventei. Ele fazia um plano geral que os elementos que entravam iam dando o lugar que estava. Sim. Mas a ideia é que as pessoas também tenham a generosidade de dizer, olha, essa história para mim já foi, já passou, foi importante há 10 anos atrás, hoje, mas eu quero deixar alguém ler essa história hoje e discutir, conversar. E também dar a liberdade da criança e do adolescente discutir a história. Né? Conversar sobre a história. Essa questão de fazer grupos que discutem, eu sempre tenho muito medo da questão da avaliação, de dizer, mas fez... Claro que tem que ter uma avaliação, eu acredito em ter alguma avaliação, mas a melhor avaliação é fazer um grupo discutindo e ver quem leu mesmo, quem não leu, né? De conversar sobre o livro, né? Conversar. Porque, de um modo geral, eu lembro que eu também trabalhei com formação de professores. Eu lembro que uma vez eu fui a uma sala fazer uma conversa sobre um livro, era um livro da Marina Colasanti, A Mão na Massa, e eram crianças de 9 anos. E não é uma linguagem tão simples da Marina Colasanti e tal, mas as crianças tinham lido e a gente começou a conversar. E as crianças foram falando e enfim, comentando. A Marina usa muita expressão, pediu a mão em casamento,
pôs a mão na massa, deu uma mãozinha, ela usa essas expressões no texto, que são expressões que enfim, populares e que se adequam ali na história. E as crianças falando, e uma das crianças que não falava muito, aquele dia se expôs, e depois a professora perguntou por que ela tinha falado, né? Do tipo, olha, hoje você falou, que bacana, o que aconteceu? E ela disse assim, porque hoje eu achei que eu não tinha uma resposta certa para eu dar. Né? E aí foi super interessante isso, porque muitas vezes nessas conversas, se tem alguém que detém o que é certo e o que é errado, a criança fica com uma expectativa, bom, se eu falar uma coisa e não for muito bem o que a professora quer ouvir ou o que o grupo quer ouvir. E naquela conversa com as crianças, junto com a professora, e eu ali, a gente foi conduzindo de um jeito que uma criança dava uma opinião, a gente falava, voltava para o texto, sempre voltando para o texto e tentando validar se o texto, onde você achou isso no texto, por que você achou isso? E as crianças se sentiram à vontade para falar sem esse julgamento. Tem alguém que sabe e eu não sei. Ele tem que falar o certo e tem que falar o errado. Uhum. Né? Muitas vezes, até é uma brincadeira, pensar outros finais para uma história. Sim. Que outro final poderia ter Romeu e Julieta? Né? Quer dizer, se tivesse parado um capítulo antes. É até uma brincadeira gostosa, né, de ser feita. E você falou que manteve o texto teatral, né? A estrutura do texto dramático, que é um texto que não é tão conhecido na escola. Né? Quando eu digo a forma, a estrutura do texto. Muitas vezes os próprios professores não conhecem o texto dramático, né? A forma como ele é escrito, enfim. Mas hoje em dia muitas escolas fazem peça de teatro e tudo. Então, ter o contato com a peça tal qual é uma chance de fazer um trabalho de final de ano até para uma festa com os pais e todo mundo. Quer dizer, é uma coisa gostosa de ser feita. Sim. Né? E não deixa de ser uma porta de entrada também para esse gênero, para esse tipo de texto, enfim, exatamente, né? Exatamente. A poder fazer o teatro e brincar de teatro. Sim, e que é um texto que pede para ser encenado, né? Quando a gente pega um texto dramático e vê ele escrito em prosa, ele perde essa agilidade que tem o texto que é escrito praticamente em cima de diálogo. Né? Mas olhar dos dois jeitos, como eu fiz, também é bom. Sim. Porque dá para ver como é a forma literária e como é a forma teatral. Sim. Na própria Inglaterra, houve a adaptação dos textos de Shakespeare para a prosa. Tem Charles Lamb e a mulher dele, eles fizeram todos os livros do Shakespeare em prosa. Quer dizer, isso não é uma coisa minha ou daqui, mas é uma coisa que se costuma fazer, sim. Como contar uma boa história. Né? E deve ser interessante ver desse outro formato. Né? Exatamente. E aí, eu queria aproveitar ainda para te perguntar mais uma coisa. Eu estou vendo o nosso tempo aqui de conversa. Se alguém quiser mais participar, as pessoas estão sempre falando que estão gostando, mandando abraços para você. Tem gente mandando até de Orlando. Hoje tem gente assistindo de fora do Brasil. Enfim, dizendo, olha, Orlando, os noveleiros de Orlando estão dando oi também pro Valcir aqui. Tem amigas se encontrando na conversa, então a interação está bem grande, as pessoas estão conversando aqui e trazendo seus comentários e dando seu alô. Mas eu queria te perguntar também, você falou da escola, e a família? A gente tem um país que tem uma boa parte da população que não é leitora. Como é que a família poderia contribuir para aproximar as crianças dos clássicos? Já houve no passado um projeto, mas isso faz uns 10 anos, acho, né? Em que o governo comprou uma biblioteca, acho que eram 6 livros, que era dada para a criança e levada para casa. E foi muito legal para mim, porque eu entrei 2 ou 3 vezes nessa biblioteca, encontrar adultos falar, eu li tal livro, porque tinha lá em casa. Então a questão do adulto ler ou não ler é também muito a questão da exposição ao livro. Se ele tem o livro em casa, dando sopa, vamos dizer assim, né? Ele acaba lendo, se interessando. O problema é que, frequentemente, o livro não chega em muitas famílias. É verdade. E ela não passa por isso. Esses projetos governamentais que contemplavam a família, eles acabavam sendo muito bons, porque o livro era lido em família, e depois conversado em família, e depois conversado na escola. Quer dizer, a sensação de pertencimento era muito maior do que simplesmente o aluno ler na escola. Eu vejo a minha sobrinha, ela tem um filho, e o filho está tendo que ler um livro de contos. E ela pegou o livro de contos e achou bem complicado dele se apaixonar, não sei que livro que é.
Então ela falou, vamos combinar o seguinte, você lê 2 contos por dia e conta para a mamãe. Só que antes dele chegar, ela lê os contos. Porque ele tenta, às vezes, dar o truque. Ele finge que leu e não leu, e começa a contar uma outra história. E aí ela fala, não, a história não é essa, então amanhã são 3 contos. Por quê? Porque ao conversar com ele, ao querer que ele conte a história para ela está tornando o livro mais vivo para ele, um livro que ela mesma achou que seria difícil. Sim. Então, se o pai e a mãe participam, é muito melhor, sem dúvida alguma. Talvez, vai ser sonho, né, gente? As escolas, revistas e bibliotecas, com sessão para pais. Né? Os pais irem escolher seus livros e também... Porque, vamos falar a verdade, né? Dependendo do pai e da mãe, ele pega um livro com uma capa mais infantilizada, mesmo que a história não seja, ele, mas não é para mim. Mas se ele tiver lá também alguns livros que ele possa ler, ele vai acabar lendo. Sim. Acho que você colocou 2 questões que eu também acho que são muito fundamentais. Uma delas é ter política pública de acesso ao livro. Né? A gente considera, o país tem uma biblioteca para cada 33 mil habitantes, quer dizer, a possibilidade, existem muitos municípios que não têm uma biblioteca pública. As livrarias estão concentradas aqui nas regiões sul e sudeste, em shoppings. Quer dizer, é muito difícil. Tem cidades que não têm uma livraria, não tem o livro para vender. E a gente agora, já faz um tempo, que esse programa que você citou era o Literatura na Minha Casa, né? Eram os livros, cada criança recebia um kit que levava para casa. E muita gente se formou com esses livros, assim, e teve acesso a textos de altíssima qualidade e fazia seu acervo em casa, que também é importante ter os seus próprios livros, né? Como objeto de valor, como as histórias, enfim, que fazem parte do seu repertório. E a outra questão da família que você trouxe agora, você trouxe o exemplo da sua sobrinha, bonito, assim, de uma mãe que compartilha essa leitura junto com o filho, que cria uma conexão a partir de uma história. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é uma... E que lê junto, porque às vezes, uma das coisas que eu também penso, depois que a criança aprende a ler sozinha, tem muitos pais que dizem, bom, agora é com você, né? Agora você lê sozinho. E a leitura é uma experiência bem bacana quando ela é compartilhada. Por que não ler junto? Não, e eu né? vou dizer uma coisa, não vale só para as crianças, vale para mim também. Volta e meia eu leio um livro e eu quero falar sobre o livro com alguém e não encontro ninguém que tenha lido esse livro. Né? Eu queria dividir a experiência. A gente divide muito a experiência através de seriados, de TV, de novelas, mas nem sempre através de um livro. E fala, puxa, mas eu queria falar sobre esse livro, você não encontra com quem? É verdade. E por que não fazer isso dentro da própria família? Exatamente. Né? Você tem uma última pergunta aqui que eu vou ler para você, da Nívia Salgado. Ela assim, como é que você vê o crescimento do mercado literário na versão digital? Se você acredita que isso pode aproximar as famílias mais dos livros, um número maior de famílias dos livros? Olha, eu acho que a literatura não deve ter medo da tecnologia. Então, a versão digital chegou para ficar. Sim. Né? Já tem até, eu não tenho ainda, mas já tem um desses leitores digitais que imita a página de um livro, com o mesmo brilho da página de um livro. Então, acho que chegou para ficar, o preço é mais barato, o acesso é mais rápido, para viajar você carrega só né? Então, eu acho que não há problema nenhum, que é algo a crescer. Até porque eu tenho livros, eu tenho muitos livros, e eu estou querendo jogar muitos fora. Por quê? Porque as casas hoje em dia também estão ficando menores, e às vezes você guardar um número grande de livros, é mais fácil você guardar num aparelho que você... Né? Sim. Então, o mundo tecnológico não me assusta. E eu vou lembrar que quando foi inventada a imprensa por Gutenberg, diziam que o livro ia acabar. Sim. Mas isso aí foi inventada a máquina de imprimir, então agora vai acabar os livros, porque os livros eram feitos à mão, todos desenhados. Bem, aquele tipo de livro acabou. Isso hoje é uma obra de arte. Mas outros tipos de livros surgiram. Da mesma maneira, a gente está caminhando com a tecnologia. Para conviver esses 2 formatos. Dos 2, ou de repente um vai sobrepujar o outro, ou vai surgir um terceiro formato ainda, porque nós estamos numa época de evolução tecnológica muito grande. Talvez daqui a pouco eu possa ler o livro no meu relógio. Sim. Então... Vai ser uma experiência bem diferente, com certeza, né? Porque mesmo no leitor,
aqui que imita a página. Eu hoje me admiro muito com os mais jovens lendo no celular, Isso, com uma rapidez que para mim não é uma leitura tão... Mas eu não sou a geração já celular, eu sou a geração que aprendeu a usar o celular e não já nasceu com o celular na mão, né? Essas Exatamente. tecnologias vão sendo dominadas. Mas olha, eu leio muito depressa, antes e depois do celular. Eu sou uma pessoa que lê muito rapidamente. Sim. Então, é questão do ritmo da pessoa Sim. também e tudo, né? Gente, nós estamos chegando ao fim da nossa transmissão, mas primeiro eu quero agradecer muito ao Valcir Carrasco pela presença, por compartilhar esse amor aos clássicos com a gente, enfim, por contar de todo o teu processo criativo e do seu trabalho maravilhoso com essas obras. Obrigado. Te agradecer por trazê-las e fazê-las mais acessíveis ao público. Quando eu digo acessível, é apresentar esse universo para o jovem leitor, enfim, para o leitor de toda a idade, né? Isso é muito generoso da sua parte. Não, eu, na verdade, quem é generoso é o autor de cada livro que eu adapto. Eu comecei a adaptar os clássicos porque eu achava que eu escrevia muito mal. E eu falei, um jeito de aprender a escrever melhor é entrar na alma de um grande autor, ver como ele escreveu esse livro e aí começar a aprender com ele. Então, na verdade, quem agradece sou eu, porque os clássicos é que me ensinam. Que lindo isso, que lindo. Quero agradecer a quem nos assistiu, dizer então que o nosso café continua todo mês. O próximo café vai ser dia 19 de setembro, com Douglas Tufano. E a gente vai voltar a falar dos clássicos, mas o tema vai ser como abordar os clássicos da literatura com os jovens da contemporaneidade. E a gente espera vocês aqui ao vivo, na fanpage da Editora Moderna. Obrigada e uma boa tarde para vocês. Obrigado.